Adriana Nutti Paes Cruz nasceu em Campinas, São Paulo, em 3 de janeiro de 1938. Formou-se em Direito pela Fundação de Ensino Otávio Bastos, de São João da Boa Vista, em São Paulo. É pós-graduada na PUC de São Paulo, na PUC do Paraná e na Universidade de São Paulo, a USP. Iniciou as atividades no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região em julho de 93. Foi presidente da 5ª Turma de Juízes até maio de 96. Foi vice-presidente do tribunal de dezembro de 97 até janeiro de 99, quando foi eleita presidente, e exerceu o cargo até 2001. Adriana Nutti Paes Cruz foi também coordenadora do Colégio de Presidentes e Corregedores de Tribunais Regionais do Trabalho, o Coleprecor, e membro da Comissão de Ética do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Aposentou-se em agosto de 2002. Conheci o tribunal em 2 fases. Quando eu fiquei 9 meses substituindo, que era uma época em que o tribunal tinha só 3 turmas. E depois, quando eu vim definitivamente, que o tribunal, então, já tinha 5 turmas. Olha, logo que eu fui para Apucarana, houve, eu não sei que fenômeno econômico, que os bancos estavam numa fase de fusão. E com esse movimento de fusão, eles dispensaram muitos empregados. E então, em Apucarana, eu posso dizer que 80% da demanda dos processos, né, eram contra bancos. Não era um movimento muito grande, mas era um movimento razoável. É que eu vinha de São Paulo, de uma junta onde o movimento que era uma junta de Campinas, havia só uma junta em Campinas. Então, nessa época que eu vim para cá, lá nós tínhamos um movimento de 4.000 processos por ano. E aí, quando eu cheguei aqui, achei muito pouco o movimento, né? Que eram por volta de 1.000, 1.500 processos. Foi uma experiência muito gratificante, porque a gente chega com aquele medo, não é dono do negócio, substituição, era uma vaga que depois veio a ser preenchida pelo Dr. Petestato, e então foi uma insegurança muito grande no início, mas é como eu acho que ele já depôs aqui, havia um aconchego muito grande dos servidores, dos juízes, e eles pressentiam essa dificuldade inicial. Então, eu fui muito amparada, funcionários muito bons, fui muito bem assessorada nessa época, e foi uma situação muito gratificante. E serviu de escola para quando eu voltei definitivamente. Aliás, eu acho que quando me perguntam como é que você chegou lá, como é que você conseguiu, né, progrediu assim na carreira, eu disse, eu acho que é porque justamente eu nunca pretendi nada. Eu sempre vivi o dia, um dia de cada vez. Então, quando todas as minhas promoções, os meus progressos, tudo que eu vivi, os cargos que eu ocupei, todos chegaram assim, com mansidão. Nada de atropelo, foi uma coisa muito suave a minha carreira. Eu nunca fui promovida por merecimento, sempre por antiguidade. E, então, fui promovida pelo tribunal por antiguidade, e junto com mais 5 colegas, né, mais 4 colegas ou 5, e todos eles tinham exatamente 10 anos de idade menos que eu, porque eu fiquei, depois que
que eu me casei, eu fiquei 10 anos afastada completamente de toda atividade profissional. Eu fiquei cuidando dos meus filhos e cuidando de casa. Então, esse interregno de 10 anos é que veio a repercutir depois na minha entrada no tribunal, que todos os colegas que entraram no tribunal comigo tinham 10 anos menos de idade. Olha, não sei se chegou a ser assim, mas foi o que eu procurei fazer, atender a todos. Inclusive, tem uma passagem que me gratificou muito, que eu nunca mais esqueci, foi em Apucarana. Eu estava para entrar em férias, tinha um processo para ser julgado e o advogado do empregador foi falar comigo se eu podia adiar o processo para eu julgar quando voltasse das férias, porque ele gostaria que eu julgasse aquele processo. Eu disse para ele que não poderia fazer isso, que o processo já estava em pauta de julgamento para o meu substituto e que eu não poderia atender aquele pedido. E quando foi no dia seguinte, veio o advogado do empregado pedir a mesma coisa. E aí, então, isso para mim foi uma prova de que as duas partes confiavam, né? Gostariam que eu julgasse o processo. Então, isso me deu uma sensação de imparcialidade muito grande, que eu acho que é o atributo principal de um juiz. Eu vou até contar uma coisa. Eu tinha uma tática. Eu deixava as partes entrarem, sentarem na mesa, e eu fazia de conta que estava despachando um processo, fazendo alguma anotação. E nesse intervalo, as partes conversavam sobre uma possibilidade de acordo e dizia, aí eu escutava, eu fazendo de conta, mas eu estava prestando atenção na conversa. Então, por exemplo, diziam assim, não, o salário já pagou. O salário já foi pago. Ah, pagou, mas você não tem recibo, e daí? Entende? Quer dizer, eu ouvia tudo isso. Aí, quando eu achava que tinha ouvido o suficiente, eu desistia do que eu estava fazendo ali e aí eu entrava na tratativa de acordo, usando os argumentos deles mesmos. Então, os argumentos que eu usava nas tratativas de acordo eram os argumentos que eu já tinha ouvido da parte deles. Então, isso facilitava muito também. Em Jacarezinho, Norte Novo, né? Norte Velho, com usinas mesmo. Eles já estavam todos embrenhados no canavial. Eu acho que 2 anos é um período bem suficiente. Mas, por outro lado, eu entendi por que as pessoas se apegam à continuidade do cargo. Porque muita coisa que toda a inexperiência do início, ela vai se dissipando. E conforme a gente vai ganhando mais confiança, mais experiência, e tudo, a gente vai tendo vontade de colaborar com mais eficiência. Então, eu acredito até que muitas vezes esse apego ao cargo não é tanto apego ao cargo, é apego à vontade de servir com mais eficiência, mais segurança, que é quando a gente se sente mais abalizada para fazer o trabalho. Não, 1 ano foi substituição do juiz Perestato, que se aposentou. Nós fomos eleitos ele para a presidência e eu para vice. E depois de 1 ano na presidência, ele se aposentou. E aí, então, eu sucedi como vice-presidente. Aí, fiquei na presidência, fiz o
o ano que faltava do mandato dele, foi um mandato tampão, vamos dizer assim, e depois é que eu fui eleita para os 2 anos do meu mandato mesmo. Sabe, tem uma coisa que está muito na moda, que é dizer assim, é muito difícil a gente administrar iguais. Eu nunca pensei dessa forma. Eu acho que a partir do momento que você é eleita presidente, é eleita para um cargo de direção, você deixa de ser igual. Você não pode esquecer que você vai voltar a ser igual. Então, você tem que tomar todas as precauções para não se entusiasmar muito, né, com aquela desigualdade, porque ela é transitória e efêmera. Mas eu acho que a partir do momento que você é eleito, você deixa de ser igual e você tem obrigação de reconhecer isso. Porque senão você não faz nada. Não, eu não vou fazer isso porque eu estou trabalhando contra o meu igual. Não, não vou fazer isso, afinal de contas ele é juiz aqui há tanto tempo. Não, não tem isso. Você é o presidente, você tem que tomar as atitudes enérgicas que forem necessárias, independente de serem, às vezes, desastrosas até para um colega e tudo mais, mas eu acho que, em primeiro lugar, está a sua consciência de bem desempenhar o cargo, que fez um grande progresso, porque o progresso na área da informática ele é contínuo. Então, eu não acredito que o que foi feito no curso dos meus 3 anos de mandato tenha sido algo a mais que outros presidentes anteriores não tivessem feito e nem que os posteriores também não tenham feito, não estejam fazendo ainda. Foi uma coisa que eu nem esperava, não entendi muito por quê, mas foi uma honra muito grande para mim. Isso eu senti assim como uma coisa, um destaque, né? Embora acho que foi uma coisa mais social do que profissional. Acho que não foi assim uma coisa tão pelos méritos profissionais. Acho que foi uma coisa assim que eles procuravam uma pessoa, né, que pudesse se destacar na época e encontraram a mulher que eles queriam. Eu me lembro que quando eu substituí naquele período, foi a primeira vez que eu tive contato com juízes classistas que julgavam, porque até então, nas juntas, eles eram vogais. Eles acompanhavam ou não, geralmente acompanhavam o voto do presidente da junta, da então junta, né, hoje vara. E aqui, quando eu vim para o tribunal, não, eu vi juízes classistas participando da turma e, olha, eu cheguei a assistir aulas sobre sindicalismo de juízes classistas que me entusiasmaram muito, porque o juiz do trabalho nem sempre ele conhece direito sindical. O juiz do trabalho conhece direito do trabalho, o direito de forma geral, um pouco direito civil e tal, mas direito sindical é uma coisa que não se ensina na faculdade. E eu aprendi muito sobre direito sindical com os juízes classistas aqui no tribunal. E depois teve a extinção dos classistas, foi uma coisa que, embora uma campanha grande e longa, eu achei até uma coisa meio surpreendente, assim, uma coisa muito, achei repentina. E, não sei, as pessoas acharam isso muito bom e tudo. Eu não vou dizer que eu tenha, assim,
Acho que foi para a Justiça do Trabalho, foi um ganho no sentido científico. Acho que a Justiça do Trabalho ganhou uma figuração mais científica, porque deixaram os juízes leigos de participar e, para, vamos dizer assim, para imagem externa, isso foi para a Justiça do Trabalho uma conquista. Mas eu acho que pela imagem interna nós perdemos muito boas pessoas que prestavam seu trabalho com dignidade, com eficiência mesmo. Foi um período difícil, porque justamente nessa época havia uma campanha praticamente de extinção da Justiça do Trabalho. Foi a época que eu fui coordenadora do Colégio de Presidentes e Corregedores do Brasil, do Colê-Precor, e eu trabalho, ainda como hoje estava conversando com uma pessoa, não foi decisivo. O trabalho do Colê-Precor não foi decisivo no sentido de se vencer essa batalha, mas foi um trabalho grande, um trabalho significativo, no sentido de manter a Justiça do Trabalho até muito mais fortalecida como ela se encontra hoje. E eu acho que na presidência eu passei por todos os cargos de direção. Passei pela presidência da turma, depois eu passei pela corregedoria, fui juíza corregedora, depois fui juíza vice-presidente e juíza presidente. E na corregedoria, eu acho que houve um trabalho bem eficiente. Aliás, eu acho que foi desses 3 cargos de direção o que mais me gratificou. Que eu consegui fazer uma série de correções sem nunca ter me atritado com qualquer dos juízes da primeira instância, que eu sempre chamei os meus juízes de primeira instância. E, inclusive, depois, quando a juíza Wanda assumiu a corregedoria, um dia ela me disse: olha, eu estou vendo tanta coisa que foi feita no seu tempo, e que eu não me lembro agora. Uma das coisas que eu me lembro que o Ministério Público veio me agradecer foi um código de normas que nós editamos naquela época. Havia muitas normas esparsas e de portarias, recomendações, e nós então, durante esse período que eu tive na corregedoria, nós fizemos um apanhado, uma consolidação dessas normas. Então, fizemos o Código de Normas, que foi uma coisa bastante eficiente. Na vice-presidência, a minha passagem foi muito efêmera, não tive muita chance de nada. Depois, na presidência, nós, com o auxílio e a eficiência do Dr. Juarez Varalho Ponte, que foi meu diretor-geral, nós implementamos várias coisas. Uma delas foi uma equipe volante, porque todo mundo dizia, mas o Tribunal do Paraná é um tribunal privilegiado, porque todos os prédios onde funcionam as varas e tal, eles são próprios. O tribunal não tem despesa com locação. Agora, isso é uma faca de 2 gumes, porque ao mesmo tempo que não se paga o aluguel, se tem a manutenção desses prédios todos, que é muito cara, é muito pesada. Então, porque quando você tem um prédio alugado, quando ele chega num estado que não dá mais, você muda de prédio e vai pagar aluguel num prédio melhor. Agora, quando o prédio é seu, você tem que cuidar. Então, nós, por iniciativa do Dr. Juarez, nós fizemos uma equipe volante
de manutenção. E essa equipe andava pelo Paraná todo e fazendo concertos, esses concertos que geralmente é muito difícil de achar quem faça, uma tomada, uma fiação, uma lâmpada, fechaduras, e essa equipe volante funcionou muito bem, foi uma coisa muito eficiente. Formalizamos os convênios com a Caixa, que depois foi bem desenvolvido em outras presidências. Tivemos muito trabalho até chegarmos num consenso, num acerto, mas a contribuição advinda desse convênio foi bastante eficiente e é até hoje, né? E tivemos reformas por conta desse convênio, até construções e tudo mais, e outras coisas. Depois, outra coisa que nós fizemos na presidência, no meu período, foi o empenho no cumprimento dos precatórios. Fizemos muito empenho, fizemos muitos acordos. Eu fiz reunião na Assembleia Legislativa com todos os prefeitos e uma vez até ocorreu uma coisa interessante. Eu estive em Foz do Iguaçu recebendo um terreno que o prefeito me deu e ele fez um discurso dizendo: olha, se não fosse o empenho da presidente do tribunal, nem eu saberia que teria condição de a prefeitura pagar, a municipalidade pagar os precatórios, porque eles partem do princípio que não podem pagar, que não tem dinheiro. Agora, diante de uma pressão, vamos dizer assim, que foi feita por parte da presidência, eles conseguiram. Olha, mas aparecia oferta de Kombi velha, sabe? Então, um monte de... Mas eles arrumavam meios para pagar. Tivemos um êxito muito grande nesse empenho para pagamento dos precatórios. E teve esse problema também, que na minha presidência foi essa fase do bombardeio da Justiça do Trabalho, que isso foi uma fase difícil e que a gente conseguiu fazer alguma coisa, prestar alguma colaboração. Acho que é só isso. Não foram grandes coisas, mas o mundo é feito de pequenas coisas, né?